Então vamos lá, falar um pouquinho de Sfirat HaOmer e a gente fazer essa conta ela valer de verdade, né? O quanto é importante a mitzvah da contagem do Homer e por que justamente na saída do Egito, né, a gente tem o Homer que está ligando entre Pesach e Shavuot, entre a libertação física e o que a gente considera como a libertação espiritual do povo judeu. Não adianta só sair fisicamente se a gente ainda está escravo de todas as ideias egípcias. Então a gente fala que a Yetziat Mitzrayim deveria ser pelo hebraico correto, deveria ser Yetziat Mitzrayim, a saída do Egito. A dificuldade não foi a saída física do Egito, isso era só levantar e ir embora. A dificuldade foi tirar o Egito de dentro do povo judeu, que essa foram os 49 dias de preparação para poder receber a Torá. Então tem que entender o que tem a ver com também, justamente nessa época, que é uma época de tanta alegria, né, de tanto crescimento, a gente também está de luto nessa época pela morte dos 24 mil alunos do Rabi Akiva, porque justamente na mesma época de crescimento, a gente tem a morte dos alunos do Rabi Akiva. Então, antes de tudo, tem que entender o que era a contagem do Homer, por que a gente está contando de maneira crescente e não decrescente, já que é uma coisa que a gente quer muito, né, que a gente está esperando, deveria ir tirando os dias para a gente ver, sentir um pouco mais quanto está faltando, e por que juntou justamente agora esse luto da morte dos alunos do Rabi Akiva. Então, talvez uma das coisas mais valiosas que a gente tem e que a gente infelizmente não sabe dar valor é o tempo. O tempo não dá para vender, não dá para trocar, não dá para armazenar, e ele nunca perde o valor dele, mas, por outro lado, é uma coisa que o valor depende como a gente usa. Então, ele pode valer zero, quando a gente joga o tempo no lixo com coisas que não agregam nada, ou ele pode valer uma coisa ilimitada, ele pode valer a nossa vida no Olam Abá. Por que justamente foi essa mitzvah na saída do Egito? Porque o escravo, ele não é dono do tempo dele. Quem manda no tempo do escravo é o dono dele, o dono que decide quando ele vai trabalhar, quando ele vai dormir, como você vai usar cada minuto do teu tempo. Quem define é o teu dono, então eles têm que trabalhar dia e noite, o tempo não é deles. Então eles não têm como escolher como eles vão usar o tempo da vida deles. Então quando chega a saída do Egito, de repente eles estão livres. Quer dizer, tudo que aprisionou eles, tudo que não deixava eles aproveitar o tempo, a partir de agora o tempo voltou a ser deles. Então Deus quer dar para eles a primeira mitzvah, que é a contagem até Shavuot, para eles saberem dar valor para o tempo deles. O quanto o tempo é importante, quanto cada dia, esse dia é muito significativo. Então quando a gente está contando cada dia, a gente aprende a dar valor. Então muitas vezes a gente passa um mês, né? E ele fala, não, daqui a um mês, daqui a 3 meses, daqui a um ano. Mas e cada dia desse um mês, e cada dia desses 3 meses, a gente tem que saber que cada dia é importante. Então está escrito na Torá, tem um passuco impressionante, que Avraham Zaken, o Baba Yamim. Avraham, ele estava velho, e ele vinha com seus dias de vida. Então o que quer dizer que ele vinha com os seus dias? Então está escrito que os dias da vida de uma pessoa, quando chegar o final da vida dela, todos esses dias eles sobem lá no Shamaim e eles formam a roupa que a pessoa vai usar para toda a eternidade. Falou, mas se a gente desperdiça um dia, esse dia não pode entrar no Shamaim, ele não tem permissão, já que você não aproveitou, esse dia fica do lado de fora. Então se a pessoa não faz chuvá, se a pessoa realmente não se arrepende e não volta a aproveitar os dias da maneira correta, vai ficar faltando para sempre aquele dia que ela não aproveitou. Falou, o que importa? Tá bom, vai faltar um dia aqui, um dia lá, e daí? Falou, imagina que você foi convidado para um banquete que o Trump está oferecendo só para pessoas importantes. E de repente você está lá no banquete, lá, é incrível que ele lembrou de me chamar, e alguém cutuca e fala assim, olha, eu não queria te falar, mas você está com um rasgo gigantesco no teu terno atrás. Imagina a vergonha do resto da noite, você saber que você está num jantar tão importante e você está com um buraco, está faltando um pedaço do teu terno. Então imagina a roupa que a gente vai usar para quando a gente for se conectar com a Hashem, e vai estar faltando pedaços, um buraco aqui, um buraco lá, vergonha que vai ser de estarem faltando pedaços. Então a gente tem que saber que cada dia
é a coisa mais importante. Tem inclusive a Alahot, que se você, por exemplo, saísse da prisão, você pode escolher o dia que você vai sair da prisão, uma vez por ano. Quando que você teria que sair da prisão? Hoje. Para fazer as mitzvot que você pode fazer hoje. Não, muita gente fala, não, Yom Kippur, e daqui a 6 meses, alguma outra festa. Hoje tem que ser o dia mais importante da nossa vida. Por quê? Porque é hoje que a gente pode aproveitar mais um pouco do potencial que Hashem deu. Então, quando a gente começa a fazer uma contagem, a gente começa a dar valor para o tempo. O tempo está passando. Então, um lembrete para a gente que o tempo está indo embora e a gente tem que saber aproveitar. Então, o Rafrand, ele traz impressionante um testamento ético que um médico deixou para os filhos dele antes do falecimento, para transmitir para os filhos um pouquinho do que ele aprendeu na vida. Então, ele escreveu o seguinte no testamento: meus queridos filhos, quando eu me formei na faculdade de medicina, a minha grande ambição era me dedicar para pesquisas na área médica e descobrir a cura para uma grande doença. Esse era o sonho da vida dele. Eu sentia que eu tinha o talento e as habilidades necessárias para fazê-lo, e eu queria fazer alguma coisa grandiosa, alguma coisa importante que melhoraria a saúde de muitas pessoas e prolongaria a vida delas. Eu queria ser médico no sentido literal da palavra, mas eu também queria ter segurança financeira. Eu não queria me preocupar com as contas, com o financiamento de uma casa, e eu queria dar um padrão de vida mais confortável para sua mãe. Então eu decidi abrir um consultório num bairro de classe alta e praticar nesse lugar medicina durante 10 ou 15 anos. Eu ia ganhar dinheiro suficiente para poder me aposentar e aí eu poderia me dedicar para minha vida e para a pesquisa, que era o que eu acreditava. O que eu posso lhes dizer, meus queridos filhos, vocês sabem o final da história. Minha clínica foi muito bem sucedida, eu ganhei muito dinheiro e eu sempre adiava minha aposentadoria para ganhar mais dinheiro. Um ano se passou, depois outro, e antes que eu me desse conta, eu passei os melhores anos da minha vida acumulando uma grande fortuna. E o sonho de encontrar uma cura, eu sinto dizer que continua sendo somente isso, um sonho não realizado. Eu desperdicei os melhores anos da minha vida, eu desperdicei os melhores talentos, eu desperdicei uma oportunidade de ganhar imortalidade, e tudo isso por quê? Por um pote de ouro. O pior de tudo é que, olhando para trás, a sua mãe teria me apoiado na decisão de fazer a pesquisa. Eu dizia para mim mesmo que eu fazia isso para dar para ela um padrão de vida que ela merecia, mas no fundo eu sabia que ela teria concordado em ter um padrão de vida mais simples e ela teria me estimulado a perseguir meus objetivos e os meus sonhos se eu tivesse pedido para ela. Ele termina e fala: meus filhos queridos, o que eu posso dizer? O pote de ouro eu deixo para vocês, deve ser o suficiente para libertar vocês das preocupações financeiras, para vocês não cometerem o meu erro. Não passem a vida preciosa enchendo um pote de ouro. Esse foi o testamento que ele deixou para ensinar para os filhos que a gente gasta a nossa vida em coisas que no fundo a gente não vai levar nada. Ele vai deixar para os filhos o pote de ouro e o sonho da vida dele, de ser alguém melhor, de fazer alguma diferença de verdade no mundo. Isso vai ficar para a próxima encarnação. Então ele percebeu, depois de muitos anos, que ele desperdiçou a vida dele por riqueza material e o tempo que ele podia ter dedicado para estar com a família, para busca de ideais nobres, ele direcionou para uma busca interminável por um pouquinho mais de dinheiro, um pouco mais de conforto e coisas que no fundo, ele não precisava. Então a mitzvah de contar o Omer, ele tem que lembrar a gente, o tempo está passando. Cada dia que passou o Omer foi uma oportunidade que a gente teve. E todo dia à noite a gente deveria fazer uma conta. Quando a gente está contando o Omer, ele não pode ser só quantitativo. Tem que ser uma conta qualitativa. Nesse dia, será que valeu a pena? Eu cresci alguma coisa? Valeu mais um dia de vida que eu tive? Aonde foi canalizado esse dia da minha vida? Da onde vem o conceito do sacrifício do Omer? Então, o Omer era um sacrifício que era trazido para o Beit HaMikdash antes que os grãos de trigo, cevada, aveia, centeio e espelta, que eles foram colhidos, eles pudessem ser consumidos. Precisava ser levado um korban para o Beit HaMikdash com a quantidade de farinha de cevada de um dia. O quanto o Omer
justamente interessante, por que chama o Korban do Omer? Omer, na verdade, é um volume. Então, por que a gente chama o Korban do Omer de uma coisa que é uma medida de volume? Então, falou que é interessante que era a medida de volume do quanto caía de man todos os dias. A quantidade de man que caía para cada Yehudi é um Omer. Então, o que a gente está agradecendo para Hashem? A gente está lembrando, né, que esse Omer que a gente está oferecendo é uma forma de Akarat Tov, de reconhecer as bondades que Hashem fez para a gente durante 40 anos no deserto. Se a gente está aqui, é porque durante 40 anos Ele ofereceu para a gente todo dia um Omer por pessoa do man que caía. Então, é a quantidade de cevada que era oferecido no templo no segundo dia de Pesach. É interessante que a oferenda do Omer é cevada. Cevada é comida de animais. Era oferecido normalmente, era usado para alimentar animais. E o Korban de Shavuot, o que era? Era com trigo, que é comida de pessoas. Então é uma transição que está tendo. A gente está saindo do Egito praticamente como animais. A gente estava no nível 49, está no nível mais baixo de impureza e caminhando para virar um ser humano. E é isso que a Torá quer dar para a gente, né? A gente está saindo num nível egoísta, num nível de pessoas que só pensam nelas mesmas, para se transformar num povo de verdade, que esse povo, todo mundo se preocupa um com o outro. Então essa é a transição dos 49 dias. Então isso a gente vê interessante, que a gente começa os 10 mandamentos com a palavra Anohi, eu. E a gente termina os 10 mandamentos com Lereecha, com o seu companheiro. Assim tem que ser, os 10 mandamentos tem que começar no eu e tem que terminar no teu companheiro. Então esse é o caminho, todo o crescimento dos 49 dias do Omer, é para a gente sair de todos os tipos de escravidão, todos os tipos de egoísmo, de todas as prisões materiais que a gente tem e poder chegar em Shavuot num nível de liberdade verdadeira, que é o recebimento da Torá. Então, hoje em dia, que a gente não tem mais o Beit HaMikdash, então a permissão dos novos grãos, isso é a partir do último dia de Pesach. Então, o Hadash, né, toda a nova produção, ela fica permitida depois do último dia de Pesach. A fonte da Torá que tem sobre o Omer, está escrito, vai daber Hashem el Moshe lemor, daber el Bnei Israel ve'amart alehem, ki tavou el haaretz asher ani noten lachem, quando vocês vierem para a terra que eu estou dando de presente para vocês, o tzartem et ktsirah ve'veitem et omer reshit ketzirchem el hakohen. Então, quando vocês forem fazer a colheita, vocês vão trazer um Omer das primícias da tua colheita. Por que justamente as primícias? As primícias são as coisas mais queridas para o ser humano. Quando você plantou, você foi lá, você se esforçou, você está irrigando. Quando começa a sair, é a coisa mais querida para o ser humano. O que você vai fazer com isso? Você vai pegar isso e vai oferecer para Hashem. Então, fala que a gente aprende isso de Yaakov Avinu. Tem uma pergunta de Yaakov Avinu muito bonita na Torá. Quando Yaakov está 22 anos sem o filho dele, sem o Yosef, o filho preferido dele. Então, está escrito que eles se encontraram e, de repente, a Torá, que estava no plural, ela vai para o singular. E ele abraçou e ele chorou. Por que ele, não eles? Então, o Rashi explica, o Yaakov ele não abraçou o Yosef e não chorou. Quem abraçou foi o Yosef, ele abraçou o pai e chorou, mas o Yaakov não. Por quê? Porque nessa hora o Yaakov está fazendo o Shema Israel. Agora é hora de fazer o Shema Israel. Há 22 anos você está esperando para ver o teu filho, que você achou que tinha morrido, de repente você descobre que ele está vivo, e você fica fazendo o Shema Israel. Não tem outra hora, não pode fazer daqui a 15 minutos. Então falou que tem uma pergunta muito grande. Se era o horário de fazer Shema Israel, pode ser que o Yaakov ele é muito rigoroso e ele quer fazer o Shema Israel no primeiro momento que é permitido pela Halachá. Então ele não quer deixar passar a mitzvah. Mitzvah de zrizut, de ter agilidade para cumprir as mitzvot. Ele quis fazer o Shema Israel. Mas espera aí, e Yosef? Yosef também não quer cumprir mitzvot? Então quem pergunta isso é o Stipler, o pai do Rav Chaim Kanievsky. E ele pergunta, então, daqui a gente vê que não era a hora de fazer o Shema Israel, senão o Yosef também teria que estar fazendo. Então, por que o Yaakov está vendo o Shema Israel? Então, hoje em dia, quando a gente tem uma grande alegria, o que a gente faz? Então, hoje em dia, o pessoal brinca, não tem mais bar mitzvah, agora tem mitzvah bar.
A alegria de fazer uma grande festa, de mostrar para todo mundo quanto você tem e como você pode fazer uma festa incrível. Um convite mais bonito, então ter competição. Na minha época de bar mitzvah, eu lembro que tinha uma competição. Quem vai fazer o convite mais bonito? Deram estátuas de convite, com convite dentro. Então é uma coisa incrível, uma competição para ver quem dá o convite mais bonito, quem faz a festa gastando mais. Você economiza mais. Pois é, mas hoje em dia é mitzvah bar, não é bar mitzvah. Então, quando você tem um momento de alegria para Hashem, ao invés de se conectar com Hashem, o que a gente se conecta? Com a festa, com a comida, com a bebida. O Yaakov, quando ele reencontrou o Yosef, a alegria que ele sentiu, o potencial de conexão espiritual foi tão grande que ele canalizou isso para fazer o Shema Israel. Ele falou, eu quero oferecer isso para Hashem. Esse momento, essa alegria, eu quero dar para Hashem. Então ele fez, era como um korban de agradecimento para Hashem. Shema Israel, no momento que você está com a máxima alegria, se oferece isso para Hashem. Então, a gente tem que saber que tudo vem de Hashem. Então a gente já começa colhendo, demonstrando que eu sei que tudo vem de Hashem. Então a gente tem que fugir, existe uma idolatria chamada egolatria, que a gente acha que o nosso esforço é o que trouxe todo o sucesso e tudo de bom que a gente tem na vida. Quando eu ofereço o Homer das primícias, o que eu estou mostrando? Eu sei que tudo é de Hashem, e eu estou dando para quem é o dono de tudo. Não fui eu que fiz isso. Se não tivesse as chuvas no momento certo, na quantidade certa, pode fazer o esforço que você quiser. Se não chover ou se chover demais, não vai crescer a produção. Eu tenho que agradecer a Hashem por todas as coisas que ele faz de bom. Tem um Midrash interessante, o Midrash Vaikra Rabbah, diz o Rabino Yanai, o mundo foi feito de tal forma que quando uma pessoa compra uma carne do mercado, ela tem que fazer muito esforço para preparar, para cozinhar ela, e ainda assim, enquanto as pessoas estão dormindo, Deus faz o vento soprar e trazer as nuvens, faz com que as plantas cresçam e as frutas vão se nutrir, e a gente só oferece para ele um Homer. Então, olha o que o Midrash está falando, vocês estão pagando barato. Tudo que Deus pede para a gente é um Homer, para tudo que ele faz o tempo inteiro. Olha o trabalho que dá para a gente preparar um pedaço de carne. A Hashem está o tempo inteiro preparando todas as frutas e tudo que a gente come. Então, por isso que a gente tem que trazer esse Homer das nossas primícias. Então, assim o Siftei Chaim, ele traz, que é um comentário que ele fala, Siftei Chaim. Então, ele fala que para que a pessoa fuja justamente que a gente falou da idolatria, de corri veot semiadi, a minha força e o poder das minhas mãos que me trouxeram tudo que eu tenho, e a pessoa pensa, olha, eu plantei e agora eu estou colhendo porque eu sou o dono da terra. A Torá fala, você vai oferecer esse Homer para a gente lembrar que Deus, ele é a fonte de tudo. O Rav Shimshon Refol Hirsch, ele fala que quando você alcançar não só a liberdade, mas também a independência, que é você ter a sua própria terra, então agora a pessoa, ele tem uma tendência muito grande, por isso que Deus falou, quando vocês entrarem na terra de Israel, então agora eu sou completamente livre e eu tenho a minha terra. Então agora tem um perigo muito grande para o povo judeu de esquecer de Deus, eu não preciso mais de Deus. Enquanto eu estava no Egito e eu estava escravo, ou quando eu estou no deserto e eu preciso do man de Hashem, eu vou lembrar de Deus todos os dias. Mas agora eu tenho a minha terra, eu posso plantar, eu posso colher, eu não preciso mais de Deus para nada. Então a tendência natural qual seria? Da gente esquecer de Hashem. Então imediatamente Deus deu a mitzvah, da gente estar sempre oferecendo esse Homer para não esquecer dele, mesmo quando parece que é você que está fazendo tudo, ele dá um lembrete para a gente que é ele que está tomando conta de tudo que a gente faz. Então o Sefer HaHinur, ele explica, né, todas as mitzvot da Torá. Então a mitzvah do Homer é a mitzvah 306, ele fala o seguinte, a explicação mais simples da mitzvah é que a essência do povo judeu é a Torá, e por causa da Torá, o céu, a terra e Eretz Israel, isso foi criado. Então a Torá é a base e é a razão pela qual nós fomos resgatados e saímos do Egito, para poder receber a Torá no Har Sinai
e para a gente poder cumprir na prática a Torá. Então, já que a aceitação da Torá é o objetivo do nosso resgate do Egito e serve como a base do povo judeu, e através dela a gente alcança a nossa grandeza, a gente foi ordenado a contar desde o dia após o primeiro dia de Pêssar até o dia da entrega da Torá, e isso manifesta o nosso desejo por esse dia impressionante que os nossos corações estão esperando. Assim como o escravo deseja a sombra, assim também a gente constantemente, a gente está contando para quê? É como se a gente estivesse falando, quando o dia que a gente está esperando chegar, quando vai chegar esse dia que a gente vai deixar de ser escravo? A gente está esperando para sair da escravidão. Então, contar os dias para uma data determinada mostra é uma demonstração da pessoa, do desejo e a vontade que ela tem de chegar em alguma coisa. O Rambam fala no livro Moreh Nevuchim que Shavuot é a época da entrega da Torá, e para honrar e elevar esse dia, a gente conta os dias da festa anteriores até chegar, como alguém que está esperando o seu amado chegar. Que está contando os dias, os minutos, os segundos. Por quê? Porque esse é o motivo da contagem do Homer, desde o dia da saída do Egito. O Shabat é Kalá, a gente é Kalá de Hashem. Então esse foi o propósito final da gente sair do Egito, que Deus falou, eu vou trazer vocês para mim. Quer dizer, a gente está contando para Bezrat Hashem chegar, e a gente tem que lembrar que a Torá é a verdadeira riqueza do povo judeu. Então está escrito na saída do Egito que Deus pediu para Moshe, falou, Moshe, por favor, fala com o povo e fala para eles pedirem para os vizinhos riquezas, né? As riquezas, o ouro, a prata, roupas. E aí o Urash pergunta, por que por favor? Né? É uma linguagem que normalmente Deus não está falando assim com Moshe. Aqui é um pedido especial que Deus está fazendo com Moshe Rabbeinu. O que o Urash explica? Que esse pedido foi porque Deus está preocupado que Avraham vai vir reclamar com ele. Então, por favor, peçam os tesouros para Avraham não vir me dar bronca. Por que Avraham vai dar uma bronca em Deus? Então, o que está escrito? Quando Deus fez o pacto com Avraham, o Brit Ben Abtarim, Deus prometeu para Avraham, olha, teus descendentes vão ser escravos numa terra estranha e por 400 anos eles vão passar por muita dificuldade, mas eles vão sair de lá com uma grande riqueza. Sabe o que Avraham vai falar para mim? Falou, Deus, a primeira parte você cumpriu com rigor. E a segunda parte, Deus, a gente vai sair sem riqueza do Egito? Então, por favor, peçam para os seus vizinhos para eles darem as riquezas para poder cumprir o que eu prometi para Avraham Avinu. Então, tem uma grande pergunta nesse Rashi. Deus está preocupado que Avraham vai reclamar? Ele não está preocupado que ele prometeu uma coisa que ele não vai cumprir? Está escrito que o selo de Deus é a Emet, verdade. Espera aí, ele prometeu, você cumpriu uma parte da promessa e a parte boa vai ficar por isso mesmo, e a preocupação é que Avraham vai reclamar. É a única coisa que Deus está preocupado? Então o que os nossos sábios respondem? Que na verdade Deus está tranquilo com a promessa dele. A promessa dele vai se cumprir. Eu prometi que vocês vão sair com uma grande riqueza e daqui a 50 dias vocês vão receber a maior riqueza de todas. Vocês vão receber a Torá. Mas infelizmente tem judeus que estão num nível mais baixo e que não entendem que a maior riqueza que o povo judeu tem é a nossa Torá. Então o que acontece com esses judeus? Eles vão reclamar. E quem é o representante dos judeus num nível mais baixo? Avraham Avinu, ele é como se ele fosse o advogado de defesa das pessoas num nível mais baixo. Então tem um Midrash que fala que Avraham vai estar sentado na porta do Gehinom para tentar salvar quem ele puder. Ele vai fazer de tudo para tentar salvar cada Yehudi de ter que entrar no Gehinom. Então ele é o advogado de defesa, ele vai vir em nome das pessoas que estão num nível mais baixo, que vão cobrar as riquezas físicas. Então, por favor, pede para os vizinhos também para essas pessoas que não entendem que a nossa riqueza é a Torá, pede para levar riquezas materiais, todo mundo vai ser contente, os mais elevados sabem que vai vir a Torá, os menos elevados vão sair com dinheiro no bolso, vai estar todo mundo feliz da vida, não vai ter discussão, ninguém vai estar reclamando de nada. Então assim a gente tem que saber que todo motivo da gente sair
do Egito foi para receber a Torá. E o Sefer HaHinuch, ele conta também a mitzvah, fala que a gente conta desde o oferecimento do Homer, tantos dias passaram da nossa contagem, ao invés de contar quantos dias faltam. Por que isso? A gente deveria estar fazendo, quando a gente quer muito alguma coisa que a gente faz, contagem regressiva. Né? No ano novo, vamos fazer a contagem regressiva. 10, 9, 8. Por quê? Normalmente, quando você quer muito alguma coisa, você faz uma contagem regressiva. Se a mitzvah é a gente querer tanto a Torá, a gente deveria estar contando ao contrário. Olha quantos dias faltam. 49, 48, olha, já faltou 10, 9, 8. Por que a gente conta ao contrário? Quantos dias já passaram? Então, assim o Sefer HaHinuch fala que a gente não quer citar no início da contagem que um número tão grande de dias ainda falta para Shavuot. A gente quer tanto chegar em Shavuot que já pensou a gente falar, faltam 49 dias, até desanima. Então a gente conta ao contrário, 1 dia, 2 dias, 3 dias, para a gente não sentir quantos dias ainda faltam para... Da contagem do Homer não é só uma coisa quantitativa, quantos dias foram, tem que ser qualitativo. Todo dia a gente tem que crescer alguma coisa, em alguma área da vida a gente tem que crescer. Então a gente tem que saber que tudo isso para que a alegria de receber de novo a Torá, porque é a Torá que dá para a gente todos os valores morais, tudo que a gente tem na vida. Para crescer como ser humano, a gente precisa da Torá. E eu escutei essa semana impressionante, que estava das comemorações de Yom Ha'atzmaut, e é uma frase muito verdadeira. O exército mais ético da face da terra é o exército de Israel. E da onde veio essa ética? Da Torá. Baruch Hashem, um Yehudi, ele sabe ser ético até na guerra. Eles espalham panfletos antes de atacar um lugar. Que exército do mundo vai avisar, ó, vamos atacar? Por favor, saiam, porque a gente não quer matar ninguém. Nunca nenhuma televisão falou isso. Não, por quê? Porque não interessa. Interessa falar mal do exército, que eles atacam, que eles batem, ao contrário. Toda a parte ética, que nenhum exército do mundo está preocupado, Baruch Hashem, o exército do povo judeu está preocupado com a ética. A gente se preocupa com a vida, é outro povo, mas é uma vida humana. A gente se preocupa com vidas humanas, mesmo numa guerra, não matar ninguém se não precisar matar. Então, fala o Rav Pinkus, quando uma pessoa conta os dias que faltam para uma determinada data, os dias intermediários são insignificantes. Porque o que você está fazendo? Você está contando só, eu quero chegar logo lá, mas os dias do meio não são nada. Ele falou, isso não é Sfirat HaOmer. Por mais que é verdade, eu quero a Torá lá no dia 50, mas não é só o único objetivo, não é chegar na Torá. O caminho também é um objetivo, é parte do objetivo. Cada dia ele é parte também do objetivo. Então alguém que está na expectativa de receber um grande presente depois de 50 dias, os dias de espera são um obstáculo. Falou, olha, esses dias estão me atrapalhando de receber, eu quero tanto aquele presente, esses dias não estão me deixando chegar lá. Então quando um dia passa, Baruch Hashem, um dia menos, só faltam 49, só faltam 48. Falou, a gente não faz assim a contagem do Homer. A nossa contagem do Homer, falou Rav Pinkus, é um período de construção espiritual. Então, quando alguém constrói um edifício de 10 andares, ele conta cada andar. Ele faz o primeiro andar, o segundo andar, e cada andar é importante. Você só vai chegar no andar 50 se tiver os 49 embaixo. Então, cada dia da contagem do Homer é um dia importante, é parte do recebimento da Torá, cada dia que a gente está fazendo a preparação para chegar nesse grande dia. E, infelizmente, uma época que deveria ter sido uma época de alegria, uma época só de crescimento, justamente nessa época foi um período de uma tragédia. 24 mil alunos do Rabbi Akiva faleceram. Eu escutei do Rav Shlomo Levinstein, ele traz um paralelo impressionante, porque tem um pessoal que pergunta, peraí, se eles não, mesmo que eles não tivessem morrido naquela época, já teriam morrido, hoje em dia não estariam mais vivos. Então por que você chora? A morte dos 24 mil alunos do Rabbi Akiva teriam morrido de qualquer jeito, não estariam vivos até hoje. Mas eles eram a divulgação da Torá. Eles foram preparados. Exatamente. Então ele fala que, olha o paralelo que ele traz para a gente sentir um pouquinho. Ele falou, imagina que um grupo de pesquisadores brasileiros, eles estão muito próximos de chegar na cura de uma doença terrível. Tem uma doença que há anos e anos a humanidade procura uma cura, e de repente tem um grupo de médicos que falta muito pouquinho para eles chegarem.
E eles estão guardando em segredo isso. Eles são convidados para um congresso nos Estados Unidos e eles entram num avião e esse avião cai. Morrem todos. Aquela cura que faltava um pouquinho, voltou tudo para o zero. E pessoas muito menos qualificadas que eles que vão ter que recomeçar tudo de novo. Essa perda é irreparável. Se não for só um grupo de brasileiros, se no mundo inteiro pegar os melhores médicos do mundo para um congresso e ter uma explosão e morre todo mundo. Quanto mundo vai andar para trás na área da medicina? Quantas curas, quantas coisas que já iam ser descobertas, volta tudo para o zero. É uma perda que não tem como reparar agora. Isso simboliza a morte dos alunos do Rebbe Akiva. Então estamos falando da época dos Tanaim, das Mishnayot, do Talmud. Então pessoas que a Torá deles teria iluminado o mundo inteiro. Um dos alunos do Rebbe Akiva que ficaram, dos 5 alunos que ficaram, é o Rabbi Shimon Bar Yochai, que saiu o Zohar. Quer dizer, o Zohar, com toda a grandeza da Kabbalah, veio de um dos 24 mil alunos do Rebbe Akiva. Olha o que a gente perdeu. 24 mil alunos no nível de trazer para o mundo o Zohar. E a gente perdeu isso para sempre, porque as gerações vão descendo. Em que lugar foi? Uma das grandes perguntas, né, por que eles morreram pessoas tão elevadas? E a resposta dos nossos sábios trazem, Lo nagu kavod ze lazé. Eles não se comportaram com honra um com o outro. Peraí, estamos falando de alunos do Rebbe Akiva, que eles se xingavam, eles não se respeitavam, um dava rasteira no outro. É isso que Lo nagu kavod ze bazé? Óbvio que não. Deve ter sido assim uma poeirinha. Exatamente, eram pessoas num nível muito, muito grande. Era alguma poeira que eles não estavam fazendo como eles deveriam. E mesmo assim Deus enxergou, falou, a Torá sem derech eretz, eu não quero transmitir essa Torá, não é isso. A base da Torá também tem que ser o Ben Adam Lechaveró, da pessoa com o seu companheiro. Se esses 24 mil alunos vão ser os futuros transmissores da Torá, essa falha que eles têm não pode ser passada para frente. Por isso que precisaram morrer esses 24 mil alunos para o Rebbe Akiva conseguir consertar essa falha. E de 5 alunos que ele teve depois disso, a gente tem toda a Torá do mundo, são desses 5 alunos. Até hoje. Então, quer dizer, imagina a perda que a gente teve e, por outro lado, para a gente parar um pouquinho para pensar o quanto para os olhos de Deus é importante o Ben Adam Lechaveró, o como a gente se comporta com as pessoas, a honra que a gente dá para as outras pessoas. E, infelizmente, o povo judeu a gente já está mais preocupado em ter guerras internas, né, e desrespeito, e pessoas que não se respeitam, e aí começa a vir o Irã, começa a vir os palestinos, começa a vir... Deus, ele vai fazer, tem aquela briga, né, dos Hassidim com os Ashkenazim, com os Faradim, com os religiosos, não religiosos, aí tem um ataque aéreo que acontece, vai todo mundo para o mesmo bunker ficar junto lá dentro. A grande pergunta é, Lag BaOmer, tá bom, Baruch Hashem, ou pararam de morrer os alunos do Rebbe Akiva, tem uma opinião... Uma outra opinião que morreram todos e a partir desse dia ele começou a ter novos talmidim. Tem algum motivo de alegria? Morreram 24 mil. Tá bom que pararam de morrer, mas morreram 24 mil. Que alegria é essa de Lag BaOmer? Sobraram 5 de 24 mil, você fica alegre? Então, primeiro que sobraram 5... Mas o que eu... Quem são essas luminárias que sobraram? Então, isso é uma coisa. Quem são esses 5? São quem iluminou, 5 que iluminaram o mundo inteiro. Então, valeu. Uma das respostas lindas que eu escutei, qual que é a alegria de Lag BaOmer? Que o Rebbe Akiva se levantou e recomeçou. Essa é a alegria de Lag BaOmer. Quando parece tudo perdido, e ele entendeu que a falha é com ele. Quando 24 mil talmidim erram, de quem é a culpa? Do mentor. Ele entendeu que a culpa é dele. Então o que ele deveria ter feito? Cavado um buraco na terra, enfiado a cabeça e nunca mais sair de casa, se trancar em casa e morrer de depressão. Acabou a vida dele. O que o Rebbe Akiva fez? Se levantou e começou do zero. Essa é a alegria de Lag BaOmer. A potencial que o povo judeu tem, das piores desgraças, levantar a cabeça e começar de novo. Então, Bezrat Hashem, que a gente aproveite aí a contagem do Omer para a gente crescer. Cada dia tem que ser um dia especial, não é só até chegar na Torá. Cada dia é um degrau e a gente precisa desse degrau para
Bezerra Hashem quando chegar na entrega da Torá, a gente está pronto para receber a Torá na nossa vida.